as portas de entrada do crime, seja por céu, terra ou água. Não importa, o desafio é grande. São mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais e o Brasil ainda faz fronteira com 10 países. Como controlar a entrada de produtos ilegais, a fiscalização, a atuação das autoridades, da Justiça Federal e a punição dos crimes. Todo crime que acontece em rodovias federais do país é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal enfrentar. Tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos, que está só começando. A gente abre o programa com as ações que movimentaram a semana na AJUF. Confira. Na última reunião dos integrantes da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, integrada pela AJUF, foram discutidos os instrumentos e normativos para análise patrimonial de agentes públicos. A intenção é descobrir se servidores compraram de forma ilícita bens de valores. Essa ação está discutindo a questão da disseminação da análise patrimonial para fins de combater a corrupção, né, análise patrimonial do servidor público, para verificar a questão do enriquecimento ilícito. Tá? Então, isso foi feito teve algumas operações importantes lá na Controladoria Geral do município de São Paulo, uma experiência muito importante, recente, né? Todo mundo deve ter visto na mídia a questão da máfia dos fiscais lá. Então o controlador está trazendo essa experiência para cá e nós estamos discutindo isso no âmbito do Executivo Federal, qual é a forma de aprimorar esse levantamento, essa análise e também de disseminar isso para os estados e municípios, né? Porque é uma excelente ferramenta de verificar indícios de corrupção, quando o servidor tem uma evolução patrimonial incompatível com os seus rendimentos. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Inovare. Até o dia 31 de maio você pode se inscrever pelo site. Para as categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia, esse ano o tema é livre. Já para quem vai concorrer ao prêmio especial, o assunto é o sistema penitenciário justo e eficaz. Lembrando que nesta categoria, os bacharéis de todas as áreas podem participar. Esse é um tema de primeiríssima prioridade. A sociedade que tem o direito de punir quem a ofendeu criminalmente e por isso foi condenado à pena de reclusão, a sociedade tem também o dever de ressocializar o apenado para que ele volte ao convívio social como um cidadão prestante. É que existem algumas situações pontuais de boas práticas dentro do sistema prisional que levam a uma ressocialização, mas de um modo geral o sistema é um sistema ruim e isso precisa ser mudado. Hoje o sistema prisional brasileiro praticamente não recupera ninguém, é apenas a segregação e mais, como há um certo descontrole ou um descontrole mesmo dentro do sistema, muitos presídios estão sob controle da criminalidade organizada, o que é um problema seríssimo de segurança pública. E veja a seguir, contrabando, tráfico, como controlar a entrada desses crimes no Brasil. As fronteiras brasileiras são como queijo suíço, né? Cheio de furo para tudo quanto é lado. A gente mostra em instantes. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Estratégia. Essa é a palavra que define a atuação das autoridades no combate a crimes que desafiam até a imaginação. As portas de entrada são muitas e é por isso mesmo que o combate requer não só pessoal especializado, mas táticas para confundir os ousados criminosos. O contrabando de cigarros, por exemplo, chegou a uma proporção que levou o judiciário a rever a aplicação da lei. Eletrônicos, carros, medicamentos, cigarro, drogas.
É infinita a quantidade de produtos ilegais e cargas roubadas que entra no país todos os anos. Um dos órgãos responsáveis por combater esses crimes é a Polícia Rodoviária Federal. Todo crime que acontece em rodovias federais do país é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal enfrentar. Então, hoje foi adotado no país o modal rodoviário. Então, hoje todas as riquezas do país praticamente transitam por rodovias federais. Por isso que esse papel da Polícia Rodoviária em garantir que todas as cargas, todas as pessoas transitem com segurança e os recursos, as riquezas cheguem ao seu destino. São mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais vigiadas por esses agentes públicos. O maior desafio são as fronteiras. O Brasil faz divisa com 10 países. A fronteira do Brasil é altamente permeável. É uma fronteira com 18.600 quilômetros aproximadamente. É uma fronteira que a gente não consegue colocar um policial na mão do outro, garantindo 100% de eficácia na fronteira. A Polícia Rodoviária trabalha hoje na Operação Sentinela, que é uma operação do Ministério da Justiça, que foi criado o Plano Estratégico de Fronteira através do Decreto 7496. A gente atua com o chamado primeiro cinturão de fronteira, ou seja, são policiais que ficam ao longo da fronteira, partindo do Rio Grande do Sul até o Amapá. As fronteiras brasileiras são como queijo suíço, né? Cheio de furo para tudo quanto é lado. Então, nesses espaços sociais fronteiriços, o que ocorre é aí a saída de riquezas. Nós já tivemos exemplos, por exemplo, no caso brasileiro, contrabando de madeira, o contrabando do ouro, contrabando das pedras preciosas, inclusive contrabando de grandes rebanhos, para dizer que não é só coisa de pequena dimensão, mas grandes rebanhos, às vezes são contrabandeados do Brasil para o Paraguai, não é? Contrabando de produtos agrícolas como a própria soja. Para colocar em ordem o movimento nas fronteiras, foi criado em 2011 um plano estratégico para prevenir, controlar, fiscalizar e repreender os delitos praticados na fronteira brasileira. Um dos produtos que vem em larga escala para o Brasil é o cigarro. A carga contrabandeada vem do Paraguai e entra no Brasil sem pagar nenhum imposto. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o país vizinho produz mais de 50 bilhões de cigarros por ano, mas só consome 3 bilhões. Boa parte desses 47 bilhões restantes entra no Brasil ilegalmente. O cigarro, ele tem alto valor agregado, ou seja, 4 carretas de cigarro que entram no Brasil, se os delinquentes ou contrabandistas perderem 3, eles estão no lucro, apenas uma chegasse ao seu destino. O cigarro hoje ele tem um impacto de aproximadamente no país de 10 bilhões de reais, tanto na perda de arrecadação quanto nos crimes contra a saúde pública. Então o cigarro ele tem um impacto muito grande contra a saúde pública. Enquanto no Brasil o cigarro é submetido a uma série de regras, no Paraguai, que é um dos nossos principais fornecedores de cigarro para o Brasil, eles não têm esse mesmo tratamento. Perde o país em arrecadação de impostos e o consumidor também. Esse especialista em relações internacionais explica que o cigarro contrabandeado é ainda mais nocivo à saúde. Esse fumo transgênico, ele dificulta muito mais de deixar o vício. Ou seja, vicia com muito mais velocidade e é muito mais difícil e ele é extremamente prejudicial à saúde, né? Então é isso, e também aí se vê que uma grande parte, porque o imposto sobre a indústria legal de cigarros é muito alta, então tem compensado. E outra coisa, é um país também onde se vende cigarro em padaria. Em 2013, foram apreendidos mais de 6 milhões de pacotes de cigarros contrabandeados. A maioria entrou pelo Mato Grosso e Paraná. Esse ano, os criminosos mudaram a rota para escapar da fiscalização. Durante o ano de 2012, fechamos toda a fronteira e verificamos que o cigarro saiu do Paraguai, passou pelo Peru, foi até a Guiana e desceu de navio para o Brasil, e nós pegamos carga de cigarro entrando no Ceará. Eles mudaram totalmente a rota, de tão alto valor agregado que tem um cigarro e com a pena baixa, vale a pena. Muitos dos delinquentes que
estão com tráfico de drogas e armas e estão migrando para o cigarro hoje no Brasil. Uma das estratégias para prender os criminosos em flagrante é não ter uma barreira fixa como essa. Os números provam, menos policiais e mais mobilidade é a tática certa para pegar os traficantes de surpresa. Só no ano passado, a PRF apreendeu mais de 125 toneladas de drogas que entraram no Brasil pelas fronteiras. As mais de 33 mil prisões efetuadas em 2013 não afastam o crime das fronteiras. A certeza da impunidade faz com que os contrabandistas repitam as mesmas ações e rotas várias vezes. Já teve uma situação específica que no ano de 2002 nós prendemos 17 vezes o mesmo contrabandista durante um ano. Então ele é preso com o cigarro, vai para a delegacia, paga a fiança e retorna a trabalhar. A certeza da impunidade fez com que o judiciário revisse a prática como crime de baixo poder ofensivo. Algumas decisões têm até derrubado o princípio da insignificância, usado pela defesa na hora de livrar da prisão os contrabandistas. Enquanto não houver essa consciência, né, da necessidade da defesa e proteção das fronteiras, né, vai continuar isso. O crime organizado agradece muito por essa política. E eles são ousados quando o assunto é entrar com droga no país. Tentam de tudo, esconder no carro, dentro do pneu ou até mesmo cruzar a fronteira a pé. Passa com bicicletinha, carrega 5, 6 quilos e passam de bicicleta. Ou até mesmo a pé. Eles param um carro em um determinado ponto onde sabe que tem a fiscalização com a probabilidade que seja parado, descarregam e fica a pé, indo e voltando o dia todo, levando de pouco de maconha. E quanto mais a fiscalização fecha o cerco, novas formas surgem de comércio ilegal. O tráfico de drogas chega ao ponto de usar a web e até os correios. E se o objetivo é cruzar as fronteiras do país, aí o crime organizado vai longe. Pistas clandestinas recebem toneladas de drogas. A repórter Mariana Xavier mostra como tudo isso acontece. Seja por terra, céu ou água, a Polícia Federal está presente em quase todas as operações para combater os crimes que entram no Brasil. O tráfico de drogas é o mais conhecido e um dos mais difíceis de evitar. O tráfico é um mercado muito forte e ele tem uma flexibilidade, ele se molda de acordo com a realidade. Com a tecnologia avançada e o acesso fácil à internet, o tráfico também migrou para a web. A venda online de entorpecentes é cada vez mais comum. A droga é enviada em pequenas quantidades pelos correios em um envelope. É o chamado tráfico postal. Como o volume de correspondências é muito grande, a fiscalização é feita por amostragem. E é aí que mora o perigo. Muitos usuários e até traficantes recebem a droga no conforto da própria casa. Ela passa pelos correios, basicamente, é postada pelo traficante e recebida pelo comprador. Como uma carta, como uma que você posta normal e recebe do outro lado. Claro que a Polícia Federal atua aí nas duas pontas. Já fizemos várias operações nesse sentido. Muita gente presa e muita droga apreendida em razão desse tipo de tráfico também. É justamente o envelope que dá as pistas necessárias para a polícia encontrar os traficantes. Faz encomenda pela internet, colocam dentro de um envelope lacrado, aquilo às vezes é protegido, se for comprimido ou dependendo do que for, e mandam. Quantidade pequena, mas muitas quantidades pequenas formam uma grande quantidade. Os criminosos migraram para esse sistema até pela dificuldade de encontrar pessoas que façam o trabalho de mula, carregar a droga no próprio corpo. Hoje, a fiscalização nos aeroportos está cada vez mais especializada. Porque a fiscalização é muito rigorosa nos aeroportos. A gente procura fazer uma fiscalização muito rigorosa, dispõe de scanners, body scanners, enfim, uma série de equipamentos e policiais experientes nessa área, além de todo um trabalho de inteligência que a Polícia Federal pratica para poder evitar esse tipo de crime. Então é o mais difícil, mas também é o mais utilizado pela facilidade, pelo acesso. Enfim, você pode anotar na própria divulgação que é feita, droga no corpo das pessoas, na mala das pessoas,
enfim, muitas pessoas sendo apreendidas, e não só drogas, animais silvestres, muito despachados aqui do Brasil para outros países via aérea. Como passar pela fiscalização aeroportuária é difícil, os traficantes usam alguns truques para tentar enganar a polícia. É o caso dos aviões particulares e pistas de pouso clandestinas. As drogas vêm da Bolívia, do Paraguai e da Colômbia. Muitas vezes os aviões nem pousam, fazem um voo rasante e jogam um entorpecente. A Polícia Federal estima que a cada 15 dias, 1,5 toneladas de droga entra no Pantanal por meio de aviões de pequeno porte. No mar, o método também é parecido. Fiscalizar as embarcações particulares é um desafio. Segundo o delegado, para combater a entrada desses crimes, é preciso unir forças. Acredito que o investimento nas polícias, no trabalho de inteligência, acredito que faz-se necessário uma mudança na legislação processual penal, na legislação penal, um fortalecimento das polícias judiciárias, que é muito importante, da polícia militar, muito importante, tem um papel fundamental na sociedade. Acredito que cada instituição fazendo bem o seu papel, desempenhando bem a sua função, a sua atribuição constitucional, eu acredito que esse problema, a gente consegue minimizar esse problema. E veja em instantes, você sabia que a Justiça Federal lutou pela competência de julgar os casos de trabalho escravo? Esta luta nós vencemos, a sociedade venceu, porque lá pelas tantas era tanto impasse que a gente queria só que decidisse de quem era. Em instantes, até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Você sabe como foi a luta para combater o nepotismo no serviço público e principalmente no judiciário? E a luta para estabelecer a competência da Justiça Federal em julgar casos de brasileiros em condição análoga de escravo? Momentos que marcaram a caminhada da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Confira agora. Jorge Antônio Mauric nasceu em 1960 na cidade de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Ingressou na magistratura federal em 1993. Foi conselheiro do CNJ, é desembargador do TRF4 e esteve à frente da presidência da AJUF entre 2004 e 2006. Os juizados especiais federais são fundamentais para participação, para uma maior participação do cidadão, para um maior acesso à justiça, e o resultado social que os juizados especiais federais têm proporcionado desde a sua implementação são extraordinários. A instituição Juizados Especiais Federais pertence ao povo brasileiro pela sua extraordinária importância. Eu sempre defendi, já desde antes de ser presidente da AJUF e depois com muito afim como presidente, que os tribunais regionais federais deveriam ser expandidos. A expansão da Justiça Federal em segunda instância é imperiosa, deveria e já está, sempre esteve na ordem do dia da AJUF, e eu sou totalmente a favor da criação de novos tribunais a partir dos estudos que foram feitos e que identificaram claramente essa necessidade. Nós éramos a única associação de magistrados que defendia com veemência a criação do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade de maior transparência do Poder Judiciário e de maior efetividade da utilização dos recursos. No conjunto, ele é um instrumento muito importante
no sentido de controle, transparência e gestão do Poder Judiciário, e tem se revelado um acerto à sua criação. Ele adotou procedimentos extremamente importantes, como a banição do nepotismo no Poder Judiciário, e então deu início a todo este processo político que pretende banir o nepotismo no serviço público como um todo. O grande ganho, me parece, para a sociedade é que nós precisamos deixar claro que a porta de ingresso no serviço público deve ser o mérito, o concurso público. Este deve ser sempre a forma primária de escolha dos ocupantes dos cargos públicos. Não podemos ter desvãos ou desvios deste princípio, salvo raras exceções, que são os cargos de confiança, etc. E aí a gente compreende que se afaste do concurso público. Mas mesmo quando não haja concurso público, é importante que seja banido o nepotismo para que o mérito daqueles que entraram por concurso seja reconhecido. Não se pode ter ainda práticas medievais como o enaltecimento ou favorecimento familiar, que é a característica do nepotismo. A JUF não é só um canal de expressão dos juízes federais, embora isso seja o principal. Ela também exerce um papel fundamental na democracia, na sociedade brasileira, criando discussões, levantando polêmicas, levantando matérias, como, por exemplo, foi a JUF a primeira instituição a bradar que necessitávamos da lei dos juizados especiais federais. Foi a JUF que chamou a si a criação da Defensoria Pública da União ainda no ano de 2000, 2001. Foi a JUF que defendia com denodo o CNJ. A JUF participou e participa, acredito ainda, de uma série de atividades da sociedade civil, como, por exemplo, o Programa de Proteção de Testemunhas, o Instituto Brasileiro de Chaves Públicas da Internet, o Programa de Combate ao Trabalho Escravo. A justiça tem que ser igual para nobres, para pobres, seja na matéria criminal, seja na matéria civil. Nós já participávamos, e isso é muito antigo, da Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI. E a partir da minha eleição como presidente eu passei a membro titular. Nós sempre tivemos uma noção muito clara de resgate da cidadania e que na nossa percepção não havia sentido o Brasil ser a sexta ou a quinta economia do mundo e ao mesmo tempo conviver com pessoas reduzidas à condição análoga à de escravo. Então era muito importante o engajamento da JUF nesse processo, por quê? Porque quando havia a disputa de competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual, ou seja, não se havia afirmação de quem era esta competência, os escravagistas, os que cometiam esse crime, terminavam por sair incólumes. Por quê? Porque nos desvios de competência terminava caracterizando a impunidade. Então, nós participamos de várias audiências no Supremo Tribunal Federal, junto com toda esta comissão, junto com os procuradores da República, entregando memoriais, e foi uma decisão muito importante para a Justiça Federal e, fundamentalmente, para aquelas pessoas reduzidas a esta condição análoga de escravo. Não há mais dúvida a respeito da nossa competência. Esta luta nós vencemos, a sociedade venceu, porque lá pelas tantas era tanto impasse que a gente queria só que decidisse de quem era, para acabar com a questão. E foi decidido de quem era e foi decidido que era a nossa competência, e isso me deixou muito agradecido pela sensibilidade do Supremo Tribunal Federal em resolver esta questão. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br.
E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/TV AJUF. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.